Estilizando tabelas. Vamos ver como colocar bordas, como é que a gente usa a propriedade de largura. Vamos ver a diferença de margem e padding, a propriedade border collapse para tabelas e algumas propriedades para poder alterar a fonte e o texto. Relembrando como é que a gente coloca bordas. A gente pode usar a forma compacta, em que a gente usa a propriedade border, a gente coloca qual que é a largura da borda, o estilo dela e a cor. Mas a gente pode usar a borda de forma que a gente define apenas um dos 4 lados a que ela vai se aplicar. Se a gente olhar para esse parágrafo da direita, a gente vai ver que existe borda apenas acima do parágrafo e abaixo, e cada uma está estilizada de um jeito diferente. Para isso, a gente pode usar as propriedades border top para a borda de cima, border right para a borda da direita, border bottom para a borda de baixo e border left para a da esquerda. Para colocar a borda na tabela, a gente pode estilizar as células da tabela. Se eu colocar uma borda de 1 pixel preta em todas as células da tabela, ela vai ficar dessa forma aqui. Vamos olhar o CSS. Ele está assim. Repara que aqui a gente está vendo uma sintaxe nova. Está escrito th,td. Isso significa que esta regra CSS tem 2 seletores, ou seja, ela vai se aplicar tanto a todas as tags td quanto a todas as tags th. E como declaração, ela está simplesmente definindo uma borda de 1 pixel preta. E o resultado é esse aqui. Repara que existe um espacinho entre cada célula. Isso aqui muitas vezes não é o que a gente deseja. Isso aqui é uma coisa, na verdade, antiga do HTML. Em versões mais novas do HTML, eles permitiram que a gente fizesse tabelas dessa forma aqui, em que não existe esse espaço entre as células. Para a gente poder fazer isso aqui, nós precisamos de uma outra propriedade CSS específica de tabelas que se chama border collapse, e o valor dela deve ser collapse. Isso quer dizer que as bordas elas se fundem entre si, que é exatamente o que a gente está vendo que está acontecendo aqui. Então, praticamente toda vez que você for fazer uma tabela, muito provavelmente a sua intenção é que as bordas funcionem dessa forma. Então, essa propriedade border collapse com o valor collapse você vai colocar em todas as tabelas que vai fazer daqui para frente. As propriedades de margem ou margin e padding indicam o espaçamento interno de um elemento, o padding, e a margem é o espaçamento externo. O espaçamento interno é o espaçamento entre a borda e o conteúdo do elemento. Ao passo que o espaçamento externo, definido via propriedade margin, é o espaçamento da borda para os outros elementos da página. Aqui um exemplo. Nós temos aqui a borda de um parágrafo. Esse espaço dentro da borda e antes do texto é o padding. E esse espaço para fora é a margin. Os elementos block, como parágrafos, por exemplo, nos permitem definir a sua largura. Se a gente definir uma largura de 100 pixels para um parágrafo, ou 200 pixels, o resultado a gente vai ter que esse parágrafo não ocupou a linha inteira. Por padrão, todo elemento block ocupa 100% da largura disponível. E existem várias propriedades para a gente poder alterar a forma como o navegador renderiza o texto. Por exemplo, a propriedade font size define o tamanho do texto. Font weight define qual que é a espessura, qual que é a grossura do traço da fonte. O valor padrão é normal, mas existe um valor muito usado que é o bold, que significa negrito. Então, se você quer que um parágrafo esteja todo em negrito, você vai usar a propriedade font weight com o valor bold. Font style pode ser usado para poder definir o ângulo da fonte. O valor padrão é normal, mas você pode definir que a fonte está em itálico. E Text Decoration tem várias opções de valor, e ela nos permite, por exemplo, deixar um texto sublinhado, riscado, ou ter um traço acima do texto, que é o overline.
ou simplesmente nada, que é o valor padrão none. Um exemplo dessas propriedades de texto. Aqui a gente tem um HTML que tem um elemento H1 e tem um parágrafo. O resultado está assim. Vamos ver como que a gente fez isso no CSS. O H1 está definindo que o peso da fonte é normal, ou seja, ele não está em negrito, que seria o padrão dele. E além disso, a gente está falando que ele está em itálico. Voltando aqui, a gente pode ver que ele está levemente inclinado para a direita e não está em negrito. Agora, o parágrafo está com text decoration de line through, que é uma linha riscada, e ele está com uma font size diferente também, que deixou ele menorzinho. Agora vamos construir essa tabela passo a passo. Primeiramente, vamos alinhar toda a tabela no centro. E como a gente vai trabalhar com bordas, vamos colocar o border collapse. Vamos colocar as bordas apenas no elemento T-head e T-foot. E apenas as bordas verticais, não as horizontais. Então a gente pode fazer da seguinte forma. T-head, border top, 1 pixel solid black. E a mesma coisa para border bottom. Agora, eu poderia copiar e colar essa regra para poder fazer para o T-foot também. Mas o que eu vou fazer? Eu vou colocar aqui. Aí essa regra vai se aplicar tanto ao T-head quanto ao T-foot. Vamos colocar um espaçamento interno, né, que é o padding para essas células. Vamos colocar tanto para o TH quanto para o TD. Se eu escrevo o padding ou margin com apenas 2 valores, significa que verticalmente o espaçamento é de 3 pixels, então para cima e para baixo. E horizontalmente de 10 pixels, ou seja, esquerda e direita. Isso aqui é a mesma coisa que eu fazer assim. Agora vamos estilizar a legenda, que é o caption. Vou reduzir um pouco o tamanho dessa legenda, colocando um tamanho percentual. Vou testar 50% da fonte normal. Ficou muito pequeno, então vou colocar 80%. E também vou colocar em itálico. E sublinhado. Agora está faltando apenas colocar em negrito a linha do rodapé. Posso vir aqui no T-foot e colocar um font weight bold. E está pronto. Com esse conhecimento, agora a gente vai falar um pouco sobre Piratas e seus Tesouros.